Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro. Um flagrante de execução no meio da rua aqui em Porto Alegre. Bandidos, ainda durante a fuga, balearam uma mulher. Esse é o primeiro destaque de hoje. Com ele, Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André. Tudo isso em plena luz do dia aqui no bairro Sarandi, onde eu estou neste momento. Mais de 80 tiros foram realizados. E na fuga, André, os criminosos atingiram uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Uma mãe que estava buscando o filho para levar na escola de futebol e também foi baleada. Daqui a pouco eu volto aqui do local mostrando todos os flagrantes e também contando todos os detalhes dessa execução em plena luz do dia em uma área residencial do bairro Sarandi. Até já, obrigado, Lucas. 11h33, julgamento da Boate Kiss. Os réus já estão sendo ouvidos. Esse é o destaque com a Gabriela Lerina. Oi, Gabi, bom dia. Oi, André, bom dia para ti e a todos que estão nos acompanhando. André, resta apenas um réu a ser interrogado, é Marcelo Jesus dos Santos, que deve ser interrogado ainda hoje. Neste exato momento, segue o interrogatório do ex-sócio da Boate Kiss, Mauro Hoffman. Ele vem explicando, por exemplo, André, como foi o início da sociedade junto ao Elisandro Spor, ao Kiko Spor, também ex-sócio da Boate Kiss. E já trouxe alguns detalhes, como, por exemplo, afirmando que era apenas um sócio investidor e que não tinha alguma gerência sequer sobre a administração da casa noturna. Hoje pela manhã também já teve o interrogatório do Luciano Bonilha Leão, que é produtor musical da banda Gurizada Fandangueira. Entre aspas, ele disse que ele é inocente, se acha vítima da tragédia e disse também, entre aspas, que se for para tirar a dor dos pais, que ele seja condenado, fecha aspas. Então, logo mais, eu trago as informações do interrogatório que segue agora de Mauro Hoffman, André. Lembrando que já estamos aí no 9º dia de júri da Boate Kiss, que acontece no Foro Central aqui em Porto Alegre. Em seguida, a Gabi volta com outras informações. 11h34 agora. Lembram desta imagem aqui? Olhem só. O homem que foi flagrado agredindo uma idosa dentro de um mercado? Pois tem novidades sobre isso, não é mesmo? Esse é o destaque do Guilherme Roquete, direto da redação. Oi, Guilherme, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Tem novidade sim, porque a Justiça decretou a prisão deste homem que estapeou uma idosa dentro de um supermercado lá na Serra. Porque, abre aspas, ela teria cometido abuso de poder econômico. O que ela fez, André? Comprou muita coisa. Só que não foi só isso, André. Nananina, não. Ele também foi preso por outra situação que a gente vai explicar ainda aqui no SBT Rio Grande. Já tem um histórico, né, Gui? Bom, já tem um histórico. Não, agressão, coisa impressionante. Em seguida a gente traz os detalhes direto com o Guilherme da redação e outras informações. 11h35, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E tem polêmica também. Nós vamos falar sobre a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Você sabia que tudo pode voltar a ser como era lá em 2008? Pois em instantes nós vamos saber como é esta proposta. E há muitas dúvidas também, né? Como dissemos, uma polêmica. E lá no Facebook você pode também participar com a sua opinião. Mas em seguida a gente vai trazer mais detalhes sobre essa possibilidade de liberação da venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Muito bem, agora 11 horas e 36 minutos, um recado importante, porque o aumento de demandas em saúde mental requer a atenção dos gestores. É preciso evitar intenções de fechamento dos leitos psiquiátricos. É necessário estabelecer estruturas cabíveis ao atendimento, possibilitar o trabalho e valorização aos médicos desta especialidade. Estimulamos a conscientização sobre este tema e lançamos a campanha Loucura é a falta de assistência psiquiátrica no Rio Grande do Sul. Este é um recado do CIMERS, o Sindicato Médico aqui do Estado. Defender os médicos é defender a saúde. Loucura é a falta de assistência psiquiátrica no Rio Grande do Sul. Atenção, 11 horas e 37, coloca a sirene, gente, coloca a sirene. Sabe quantos tiros? 80 tiros ontem à tarde, em plena luz do dia, numa área residencial, ao lado de uma mulher e uma criança.
Foi este o cenário de uma execução no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Tudo gravado por câmeras de segurança. Só que essa história, ela fica ainda mais terrível, porque tem uma sequência. Houve primeiro uma execução e teve também, logo em seguida, um outro crime. Quem vai explicar em detalhes pra gente é ele, Lucas Abate. Oi, Lucas. Oi, André. Termina com uma mulher, uma empresária, uma mãe de família que não tinha nada a ver com a história, também baleada. Mas eu vou contar tudo em forma cronológica para o nosso telespectador entender o que aconteceu aqui, ó. Estamos no bairro Sarandi, onde aconteceu essa execução, André. Esse homem, esse alvo dos atiradores, conhecido como Zeca, um criminoso com uma extensa ficha criminal, estava morando nesse prédio aqui, saía de casa acompanhado da esposa e da filha, iria carregar o carro que estava aqui do lado de fora, bem mais ou menos nesse ponto onde a gente está neste momento, quando, André, do outro lado da rua, os criminosos chegaram nesse Citroën branco e começaram a disparar. E foram vários disparos, pelo menos 80 tiros foram realizados por esses criminosos contra esse homem que já caiu morto ali. Só que, André, vamos vindo aqui na sequência, os criminosos fugiram aqui pela rua e eles entraram um pouco mais à frente e acabaram batendo o veículo. E o que aconteceu no momento que eles bateram? Uma mulher, essa mãe que estava pegando o filho aqui, um amigo dele, para levar para a escola de futebol, foi baleada. Eles tentaram pegar o carro dela para fugir, para continuar a fuga e acabaram baleando essa mulher. Eu vou conversar com um morador aqui, André, que presenciou tudo, ouviu os disparos. Bom dia, obrigado por conversar com a gente. Onde que o senhor estava no momento em que os disparos começaram? Eu moro no condomínio da frente e estava na janela. E é o momento que eu vi as rajadas. Eram 13 indivíduos que estavam atirando e eles embarcaram no veículo e saíram em fuga pela rua que é ao lado. Lá na curva eles bateram o veículo em uma árvore e bateram no muro. Nesse momento saíram em fuga e nesse azar, ao momento, a senhora que veio pegar o menino aqui estava indo atrás mesmo no itinerário deles. Aí, no que eles passaram por ele, eles tentaram parar o veículo e ela reagiu, não parou e eles atiraram no veículo. E ela, depois que eu fiquei sabendo, ela tentou ir até o Cristo Redentor e ali perto do Cristo ela veio, acho que desmaiou e aí o pessoal acudiu e levou para o hospital. Agora fiquei sabendo, parece que ela está em estado gravíssimo, né? Mas foi lamentável o fato. Deu para ver ali no momento dos tiros, quando o senhor relatou essas rajadas, tinha criança aqui na rua? Tinha, a única criança que tinha era a filha desse rapaz que foi alvejado, né? A menina de 7 anos, que no momento do tiroteio, que ele estava saindo com a esposa, ela ficou em pânico e aí ela correu para o lado oposto e foi aqui para o mercado, que o pessoal levou para ficar deixar dentro do mercado, a menina de 7 anos. E esse menino que estava saindo do prédio, que estava esperando essa senhora, não sei se é a avó dele, para levar para o treino de escolinha de futebol. Já tinha visto algo parecido? Aqui na frente já não é a primeira vez. Uma vez também tinha um carro em fuga, que eles desceram ali pela Tarragua, atravessaram ali a Baltazar e foram entrar aqui achando que tinha saída para Sertório. Mas os caras, no momento que eles fizeram a volta, a brigada trancou e tentaram fugir, mas aí foi a brigada pegou eles aqui, eram 3 indivíduos, no Palio. Lucas? André, esse é o relato de uma testemunha de um morador. Deixa eu só mostrar um detalhezinho antes de a gente seguir contando por aqui, André. Foram 80 disparos, guardem bem essa informação. Eu vou um pouco mais até a esquina para mostrar um outro detalhe de como essa situação poderia ter sido ainda muito pior. Olha o que tem na outra quadra, André. A menos de 50 metros do local do disparo. Uma escola estadual de ensino fundamental, ali, com crianças. Do outro lado, uma pracinha. Era de tarde, podia ter várias crianças, várias pessoas na rua. Se acontecesse no horário de saída de escola, é uma escola com vários alunos aqui, ou seja, André, uma rua muito movimentada e certamente essa situação poderia ter sido ainda muito pior. 11h41, 11h41, atenção, coloca a sirene. Isso aconteceu tudo ontem no início da tarde. No início da tarde, bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. Nós vamos, Lucas, antes de dar sequência, para quem não acompanhou, a gente vai explicar ponto a ponto como que aconteceu. Porque são diversos momentos, né? Diversos momentos deste primeiro crime e depois do que aconteceu com uma senhora que estava com um adolescente, uma criança dentro do carro. Então vamos ali, tem o primeiro momento que é quando um homem foi executado, pelo menos 80 tiros. Aí, o momento que ele está saindo, para aí um pouquinho a imagem. Sai ele com a esposa e uma filha, estão indo em direção ao carro. Estão indo em direção ao carro. Agora vem uma câmera que vai mostrar eles de frente
onde se aproximam os três, atravessam a rua. Olha aqui, ó. Os três atravessam, vem o primeiro, vem o segundo, em posição de tiro, e já vem o terceiro. Para aí a imagem um pouquinho. Para aí um pouquinho. Atiraram, né, e fugiram. Esse carro já estava à espera deles. Aí é o momento que eles entram, o carro inclusive andando, os três entram no carro e saem em fuga. Olha só, o carro andando, sai em fuga, saem correndo. O homem já estava morto. Ali a mulher desesperada, ó. Aí num outro ângulo, o momento que os três entram nesse veículo para fugir, tá? Entram no veículo para fugir. Aí o que acontece agora? O que acontece? Daqui, logo adiante, eles batem o carro. Daqui para frente a gente não tem as imagens, mas a gente... Até no local, a gente vai indo enquanto você explica. Tem uma tenda ali que a gente consegue perceber na imagem. Eu não sei se essa tenda ela faz parte já do colégio, Lucas. Olha, aí a imagem do carro quando bate no poste, ó. Ali a gente já vai mostrar em seguida a imagem quando o carro bateu no poste. Enquanto isso, o Lucas está se posicionando. Tem uma tenda que a gente observa aqui na imagem, né? Eu não sei se isso faz parte do colégio ou não. Mas em seguida a gente vai localizar. Olha a hora, é 14h01, né? Não faz, André. Ali tem, a gente percebe na imagem aqui uma tenda, mas a tenda, ela fica um pouco mais para frente do apartamento ali onde foi a execução. Bom, o que acontece? Eles saem em fuga. E aí o carro, coloca a imagem no ar, o carro bate no poste, tá aí. Neste instante passa o carro com a senhora, a criança dentro e um adolescente, tá? E aí eles tentam pegar o carro dela. Não se sabe ao certo se ela teve alguma reação, se assustou, e eles atiraram contra este carro e esta mulher ficou gravemente ferida. Ela conseguiu ainda dirigir buscando socorro até o Hospital Cristo Redentor, cerca de 3 quilômetros. Mas ela não consegue chegar até esse ponto, até o hospital. Ela ficou muito mal, para o carro e ali mesmo, né, as pessoas que circulavam chamaram a ambulância e ela foi encaminhada ao hospital. Então, mais uma vez, esse é o primeiro momento em que os três se aproximam, atiram contra o homem que cai imediatamente no chão. Esta mulher foge. Aí o momento da fuga, que eles entram no carro, neste carro branco. Os três fogem, com um na direção. E aí, em seguida, eles batem o carro. Batendo o carro, eles tentam render uma mulher que estava com uma criança e um adolescente. Não conseguem render esta mulher. Aí eles atiram e feriram esta mulher. Essa mulher ficou ferida. Olha ali o desespero do primeiro momento ali dos tiros, ó. O primeiro momento, veja o desespero dessa família, né? Desespero total. Bom, aí só seguindo, eles tentam render aquela mulher, não conseguem, atiram contra ela e ela vai dirigindo até o Hospital Cristo Redentor. Não chegou até o hospital, mas chegou até muito perto. Esse é um outro ângulo que a gente consegue observar da imagem. É um outro ângulo. O que é aquele carro que sai ali? Ó, e esse carro verde é o da vítima. O carro verde é o da vítima, que passa logo em seguida e ela consegue dirigir até esse ponto onde você observa, nesse ponto de ônibus. Quando ela parou o carro, né, e certamente desmaiou, não teve mais condições de dirigir e foi então encaminhada através de ambulância para o atendimento no hospital. Em seguida também a gente vai trazer informações sobre o estado de saúde dela. O Guilherme já tem informação? André. Gui, fala aí, direto da redação. Sim, Guilherme tem informações sobre o estado de saúde dela. André, a nossa colega Maria Eduarda Petec, também aqui, colega nossa na produção, já conseguiu conversar, inclusive, com o marido dessa senhora que estava dirigindo aí o Uno verde que aparece na imagem. Certo. E que chegou lá perto do Hospital Cristo Redentor. A gente não vai divulgar o nome dela por uma questão de segurança, também porque a família está com medo. Mas ele nos informou que ela passou por uma cirurgia e passa bem no momento. No entanto, é claro que o estado dela ainda inspira cuidados, porque a gente tem a informação de que a bala atingiu uma região, inclusive próxima da cabeça, né? Então isso pode ser um agravante. Mas a informação que a gente tem da própria família é que ela já passou então por uma cirurgia e no momento passa bem, né? Agora, nesse momento, após a cirurgia, está se recuperando lá no Cristo Redentor.
E deixa eu te dizer uma outra coisa, André, também, que eu conversei agora há pouco com a assessoria do Grupo Conceição, que detém, né, tem a gerência lá do Cristo Redentor, e eles, inclusive, normalmente eles nos passam o estado de saúde dessas pessoas que estão internadas lá, mas que dessa vez eles não passariam justamente porque envolve uma questão de segurança. Então, a gente vê a apreensão de todas as pessoas aí que estão envolvidas nesse processo com esse caso. Só deixa eu perceber aqui, volta um pouquinho a imagem ali para mim. Volta um pouquinho a imagem, porque assim, ó, o que a gente consegue identificar? Aqui atrás desse carro é o menino que vai para o treinamento e que aguarda o carro da senhora que vem buscá-lo. Ele deixa cair a máscara no chão, tem uma menina junto, mas eu acho que essa menina seria a filha da vítima, né? Foi a filha do que morreu. Né? E aqui esse menino, ele se esconde atrás desse carro, quer dizer, eles percebem que há, né, que houve alguma coisa. Ele viu, porque ele está bem na esquina, né? Ele está bem na esquina. A menina percebe, apavorada, aí vem o carro da senhora, que seria uma amiga da família, né? Pelo que a gente sabe, é amigo do filho. Ele entra na parte de trás do carro e eles seguem. Só que lá na frente os criminosos estão com o carro batido já no poste, né? Com o carro batido. André. Tentam pegar o carro dela, não conseguem, atiram contra ela e ela vai dirigindo sozinha, né? Vai dirigindo, tentando atendimento muito próximo ao Hospital Cristo Redentor. Diga, Lucas. O Lucas está no local onde aconteceu tudo isso, Deixa eu localizar aqui para vocês, André. Pedir para o Rodrigo virar aqui para o meu lado, por favor. Rodrigo, por aqui, ó, mostrar esse lado para a gente localizar certinho o local onde tá ali tudo a tenda, aconteceu. ó. Tá ali, a cena que vocês estão narrando do local do tiroteio, lá na frente, ó, lá no final, André, no final da rua, tá? Ali que ocorre a execução. Certo. Os criminosos fugiram por essa rua e agora o Rodrigo vai me acompanhar aqui, ó, para mostrar que eles entraram na outra esquina, nessa esquina aqui que tem uma praça do outro lado, o Rodrigo vai mostrar pra gente agora, e bateram o carro um pouco mais à frente. A gente não consegue desse ângulo de visão, mas eles bateram num poste um pouco mais à frente. E essa mulher estava saindo logo na sequência também, estava no momento da execução, e ela acaba fazendo o mesmo trajeto, e é nessa rua em que acontece o assalto e que ela acaba sendo baleada. Não se sabe ao certo o que aconteceu, né, Lucas? Porque a informação que a gente tem é que os três, eles fugiram, né? Os três fugiram. Mas por que eles atiraram? Eles tentaram parar o carro, ela não parou, não percebeu o que acontecia. O que se sabe? Foi uma reação dela? Ela teria tentado fugir, André, no momento em que houve a abordagem, essa tentativa de assalto. Certamente ela estava bastante assustada com os 80 tiros que ela ouviu antes. Então, ela viu os criminosos e tentou seguir, e eles atiraram 3 vezes contra o carro dela. André, vou voltar um pouquinho na história para falar sobre esse homem, essa vítima que foi baleada. É um criminoso já que era bastante conhecido da polícia, já sofreu outras tentativas de execução e até isso que acaba justificando, de certa forma, essa grande quantidade de tiros. Mas vamos ouvir o que o delegado que investiga o caso nos relatou sobre o cenário dessa execução. O primeiro ataque, né, foi identificado um menor de idade, né, de todos os atiradores, apenas um menor de idade que foi identificado, e esse o inquérito já foi concluído, já foi encaminhado para a justiça. Tá? Com relação ao segundo fato, que foi o de fevereiro, ainda nós não temos, né, informações a respeito da autoria. Tá? E em relação agora, esse quarto fato, né, possivelmente se trata do mesmo grupo criminoso, né, que estava atrás dessa vítima. Bom, então vejam que o delegado relatou, pelo menos teve um primeiro ataque, Lucas, depois teve um segundo ataque que foi em fevereiro, certo? O segundo ataque em fevereiro, ou seja, tentativa de matá-lo, esse homem que estava de azul, quer dizer, não foi a primeira vez que tentaram matá-lo. E em seguida a gente vai trazer um outro detalhe. Na verdade foi a 4ª vez, pois André, até. Pois é, estamos chegando lá. São quatro, nesta 4ª tentativa, assim, que aí conseguiram matá-lo. E em seguida a gente vai trazer esse homem de azul.
Então, aí a quarta tentativa. Em seguida, a gente vai trazer, inclusive, nós tínhamos já mostrado uma das tentativas que também aconteceu na Zona Norte de Porto Alegre, né? Mas em seguida a gente vai trazer os detalhes. Me chamou a atenção aqui, ó. Aí o momento que os criminosos entram no carro, saem em fuga, né? E nesse momento da fuga, que eles batem o carro no poste e aí tentam pegar o carro desta mulher, que ela teria reagido, não parou, e eles atiraram contra o carro, deixando ela muito ferida. Me chamou a atenção no momento que aparece, né, uma menina. Não é esse momento ainda. Esse é o momento que ele tá saindo com a família em direção ao carro. Sim, tem uma menina junto ali, a filha dele, que já em outro momento... Me parece que ela já tinha presenciado até essas situações aí de violência. Agora, imagina a criança, viu o pai sendo executado. Pelo menos 80 tiros foram, né, calculados pela polícia. Eu só quero pegar aquela imagem, esperar aparecer a imagem que tem o adolescente esperando para entrar no carro. E a gente percebe a menina está aflita e desesperada, porque bem no canto a gente consegue perceber, ó, olha aí, ó. Aí tem, eu acho que é a esposa, tem a filha e tem o menino no canto ali se escondendo. E aqui bem à direita, aqui que eu quero mostrar, ó, para aí, ó, para aqui a imagem. Bem atrás desta uma árvore, aqui a gente consegue perceber esse homem caído, né? Porque a família tentou fugir, né? Fugiu na hora dos tiroteios, sem compreender o que estava acontecendo, e aí esse homem cai morto. E enquanto isso, o adolescente aguardando a chegada do carro para ele poder entrar, tá? Então vejam só, aqui é a cena, aqui bem no canto a gente consegue perceber a roupa azul desse homem que foi vítima. Como nós dissemos, o delegado disse e o Lucas comentou, essa foi pelo menos a quarta tentativa de ataque, de tentativa de matar esse homem. E em nenhuma das vezes, não sei se a segunda ou a terceira, aconteceu agora em outubro. Lembram de um fato envolvendo o Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre, durante a noite, quando um grupo de pessoas chegou num carro branco para buscar atendimento, porque ali já tinha ocorrido uma tentativa de ataque. E aí esse grupo ficou ferido, entre eles familiares, cerca de 3, 4 pessoas, foram levadas ao hospital. Lembram desta imagem? Para a gente relembrar a imagem, coloca no ar. Olha aí, ó. Olha aí a imagem. Hospital Cristo Redentor. Em frente ao Hospital Cristo Redentor, chega o carro branco, um Fiat. Descem as pessoas, são pelo menos 3 pessoas acompanhadas de uma mulher. Esses 3 estavam feridos porque tinha acontecido um ataque. E aí acontece, não se sabe ao certo quantos tiros. Parece que foi um tiro, né? Um tiro em frente ao Hospital Cristo Redentor. Então, esta já tinha sido, não sei se a segunda ou a terceira, eu acho que a terceira tentativa. A terceira tentativa, Lucas. Quer dizer, esse homem que morreu ontem, ele estava também dentro deste carro branco, lá em outubro, agora em outubro, buscando atendimento no hospital, esse é o Conceição, né? Perdão, este aí é o Cristo. Redentor. Este é o Cristo Redentor. Em frente ao Hospital Cristo Redentor. Quer dizer, isso lá em outubro já tinha acontecido uma tentativa de matá-lo também. Ele falaria ao vivo, mas a gente foi gravar. Ô, André. Diga. O primeiro ataque, ele levou 11 tiros na Avenida Sertório, na Zona Norte de Porto Alegre. 11 tiros, André. E ele sobreviveu. Nessa ocasião, até do primeiro ataque, o irmão dele foi baleado e morto. E 2 crianças, que não é essa menina que estava ali junto com ele no momento dessa última execução, também foram baleadas e ficaram feridas. Mas a mulher dele, que é a mesma assim, essa que está na imagem, também estava nesse ataque da Avenida Sertório. Esse primeiro ataque... desses 11 tiros, André... Em outubro do ano passado. O primeiro ataque foi em outubro? Desculpa, em fevereiro, em março. Março, foi em março. O primeiro ataque em março. Em março. Aí depois, em outubro, ocorreu o segundo ataque na Vila São Borja, também na Zona Norte de Porto Alegre. Aí nesse segundo ataque, algumas pessoas ficaram feridas. No momento que eles chegavam ao Cristo Redentor, aconteceu então o terceiro ataque. Mas isso no ano passado, né, Lucas? Esse é a 4ª vez que eles sofrem emboscada. Isso, André, no ano passado. Isso foi outubro do ano passado. Essa imagem que a gente está acompanhando aí, em frente ao hospital, isso foi lá em outubro, tá? E aí depois teve uma terceira tentativa, né, Lucas? E ontem, portanto, seria a 4ª, correto? Isso.
a terceira tentativa, na verdade, André, a polícia contabiliza 2 ataques no mesmo dia. Tá. Esse do hospital, antes, quando eles foram baleados, um segundo ataque no hospital, um terceiro ataque em março, na Avenida Sertório, quando ele leva 11 tiros, o irmão dele morre, 2 crianças são baleadas, e agora o quarto ataque, quando foi executado com mais de 80 tiros. Vejam só, pelo menos quarto ataque. E na quarta tentativa, né, que conseguiram matá-lo, chegou a levar 11 tiros. 11 tiros. Aí as imagens do hospital. No hospital, quantos tiros foram disparados, Lucas? Eu lembro que não se sabia ao certo quantos tiros. Tu tens essa informação? Porque olha o vidro foram ali, vários, André. Porque houve uma correria também lá dentro do hospital, né? Na recepção ali do hospital, houve uma correria. Inclusive, as pessoas, eram 3, né? Que foram buscar atendimento. Depois a polícia teve que reforçar, justamente porque, né, ficaram internados e por uma questão de segurança, então, deixaram a Brigada Militar, ficou fazendo a custódia e proteção. Porque houve uma correria, houve um desespero total em frente ao hospital na recepção, né, Lucas? Sim, André, nesse ataque, imagina um hospital, muitas pessoas procurando atendimento médico, chega mais um paciente e logo na sequência um carro abrindo fogo, disparando várias vezes, então teve bastante correria, muito medo no Hospital Cristo Redentor, nesse que foi o terceiro ataque, na verdade o segundo ataque sofrido por esse homem. Pois é, e aí só pra gente entender, Lucas, nesse momento que eles buscavam atendimento, quem são eles? É este homem que morreu ontem, né? E mais outros 2 que não se sabe se são amigos ou familiares. No momento que, isso em outubro do ano passado, que eles buscavam atendimento à noite, é porque eles já tinham sido feridos numa tentativa de execução. Não se sabe se era o grupo, o alvo, ou apenas este homem que aparece de azul e que foi morto ontem, como dissemos, no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. Então, por isso, esses 3 ficaram feridos, junto com uma mulher, foram de carro até o hospital, desceram e neste trajeto, em direção à recepção, é que veio um outro carro e disparou tiros contra eles. Correto, Lucas? Exatamente isso, André. Então isso é o primeiro, o segundo ataque no mesmo dia, o terceiro na Avenida Sertório, quando ele é atingido por 11 disparos e 2 crianças são baleadas, e agora esse quarto ataque sofrido por esse homem, que é conhecido como Zeca, Claudemir Silveira, 32 anos o nome dele, já tem vários antecedentes por homicídio, 4 homicídios pelo menos em que ele está ligado, e é apontado pela polícia, é um velho conhecido da polícia também, como o líder do tráfico de drogas na Vila Nazaré. Qual é a Vila Nazaré, André? A gente já falou várias vezes aqui. É aquela que existe logo após o aeroporto, está sendo retirada do local para ampliação da pista do aeroporto. Houve muita pressão lá para que os moradores não saíssem de suas casas, pressão do próprio tráfico de drogas. E o Zeca, esse morto de agora, era uma dessas figuras que comandava o tráfico de drogas na Vila Nazaré e também na região das Ilhas de Porto Alegre. Então a tentativa de execução dele começou no ano passado, né? Quando foi lá em outubro que a gente mostrou, houve uma tentativa, ele ficou junto com outros 2 ferido, nada muito grave, né? Tanto é que desceram eles caminhando em direção ali ao hospital. Então começou em outubro, em março, foi num sábado à tarde, me parece, foi, portanto, aí a gente pode considerar, por que o Lucas falou o ataque 1 e o ataque 2? Foi na mesma noite, né? Eles foram atacados, ficaram feridos, foram levados para o hospital e aí teve tiro na frente do hospital. Por isso são consideradas 2 tentativas. A terceira vez foi em março, quando esse homem de azul que morreu ontem estava com a esposa, tinha criança dentro do carro também e o irmão. E o irmão foi morto e neste episódio de março ele levou 11 tiros e se recuperou. E ontem, portanto, quando saía de casa, junto com a esposa e a filhinha, ele foi atacado, como a gente observa aí na imagem, por 3 homens que descem de um carro, né? E atacam e conseguem executá-lo. E ontem a quantidade de tiros foi muito grande, Lucas. Foram 80 disparos, André. Isso que apontou o Instituto Geral de Perícias aqui no local. 80 disparos foram realizados contra esse homem. Eu perguntei para a polícia se existe alguma relação com os ataques anteriores. A polícia acredita
que sim, mas tem um detalhe, André, um elemento que acaba, de certa forma, dificultando essa investigação. Vamos ouvir o que diz o delegado. Esse homem que foi morto, tinha 32 anos, ele era um dos responsáveis por gerenciar o tráfico de drogas na Vila Nazaré, aqui em Porto Alegre. E é uma vila que não tinha ligação, né, com nenhuma facção. É como, né, eles seriam uns traficantes independentes, compravam de vários locais, enfim, tinham negócios com vários outros, né, criminosos. E o que dificulta a gente entender, né, quem que está por trás agora, né, desses ataques, quem que tinha interesse na morte desse gerente. E ele ostentava diversos antecedentes, diversos registros policiais, tanto por tráfico de drogas como diversos homicídios. E essa vítima de ontem respondia por pelo menos 4 homicídios. Para quem está chegando agora, 12:03, coloca a sirene. Isto em plena luz do dia, ontem, início da tarde, às 2h01 da tarde de ontem, zona norte de Porto Alegre, próximo a um colégio. Pessoas circulando, próximo a uma praça também, crianças circulando pelo local. Esse homem de azul sai junto com a família. Ele vai em direção ao carro quando ele foi executado. Pelo menos 80 tiros. 80 tiros. Aí o momento, eu acho que a criança corre em desespero total. Esses homens entram num carro, saem em fuga. Só que perdem o controle do carro e batem num poste. Batendo no poste, eles tentam atacar uma senhora que passava com um adolescente e uma criança junto dentro do carro. Ela não teria parado. E aí eles atiraram contra o carro. Por muito pouco, o adolescente e a criança que é o filho dela, não ficaram feridos. Mas ela, a motorista, foi atingida. E ela, para salvar a própria vida, conseguiu ainda dirigir por cerca... Imagine o drama que viveram esta mulher junto com esses dois dentro do carro. Ela conseguiu dirigir por mais cerca de 3 quilômetros, em direção ao hospital. Aí chega um momento que ela não aguenta mais. Aí ela para, e ela consegue, portanto, ser atendida e encaminhada ao hospital. O Guilherme tem informações, e eu queria que repetisse, Guilherme, porque o estado de saúde dela é muito delicado ontem. Agora, percebam que isto tudo acontece em plena luz do dia. Quer dizer, você buscando o filho no colégio, levando um amiguinho do filho para um treinamento de futebol, assim. Então, percebam isso, 80 tiros perto de um colégio. Vejam como o risco, ele é constante. E, infelizmente, mais uma vez, relacionado, né, à criminalidade. Então, vejam só a situação, o drama que vivemos, né? O perigo constante. Essa mulher não tinha absolutamente nada a ver com o que estava acontecendo. E pode ser até que ela não tenha nem entendido o que acontecia, né, Guilherme? Pode ser que ela não está nem compreendendo. André, não obedeceu no momento que mandaram ela parar. Ela não se sabe, a gente não tem detalhes. A gente agora já tem algumas informações de depoimento, disso. Gui. Mas agora a gente já tem algumas informações. Mas ela conseguiu, né, ali dirigir e se encaminhar até o hospital para ser atendida. Como eu disse, não tinha absolutamente nada, né, a ver com a história e teve, assim, esses ferimentos graves. O Gui agora traz informações, né, Gui? Sim, exatamente, André, porque agora a gente tem mais alguns esclarecimentos, porque nós conseguimos conversar há pouco, então, com familiares da vítima, que nos contaram, então, que ela estava indo buscar um colega do filho e é exatamente o momento em que aparece ali o carro dela, aquele Uno verde, fazendo a manobra ali. As crianças, então, um deles ali entrou no carro, no primeiro vídeo mostra, então, esse menino entrando dentro do carro da vítima. E essas crianças, elas, segundo o que os familiares nos relataram, elas não teriam presenciado, não teriam se dado conta exatamente do que estava acontecendo. Foi quando, então, ela saiu na mesma linha dos bandidos, ela sem saber o que tinha acontecido ali, ela não sabia que tinha se dado uma execução segundos antes, e ela saiu pelo mesmo caminho dos bandidos quando ela, então, foi abordada. Eles a abordaram, né, essa motorista, com armas já em punho. E foi nesse momento em que as crianças, que aparentemente estavam no banco de trás do Uno verde ali, se abaixaram dentro do carro e não conseguiram ver o que estava acontecendo. Apenas ouviram, então, os tiros. Ela
tentou sair, né? Foi dirigindo então até o Hospital Cristo Redentor. E os próprios familiares entendem que teria sido um instinto materno a reação dela, justamente de ter acelerado o carro, de ter deixado exatamente aquele local. E tem uma outra situação ainda bastante grave, André, é que esta mesma mulher, ela já havia passado por uma situação de sequestro e também há alguns anos ela trabalhava no centro, ela foi sequestrada e liberada por bandidos. Quando os bandidos que tinham sequestrado ela na outra vez lhe deram até dinheiro, né, para passagem de ônibus para que ela pudesse retornar para casa. Então, a gente vê ali uma reação, André, de uma mãe que nesse momento deu entrada lá no Cristo Redentor e agora está num estado estável, mas que quando chegou lá ainda era um estado bastante grave e ela então foi submetida a uma cirurgia e agora está com um quadro estabilizado. Obviamente ainda inspira cuidados depois de tudo isso. 12h, 7 minutos, nós estamos aí contando, né, momento a momento do que aconteceu na tarde de ontem na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Aí o momento, que foi o primeiro momento da execução de um homem, ali o desespero da esposa. No detalhe já aparece o adolescente aguardando o carro que ia levá-lo, né, para o treinamento de futebol, tá? Aí o momento da execução, logo em seguida, aí ele aguardando, o menino a gente vê que ele está tentando compreender o que acontecia, aí chega o carro e leva ele. Nesse instante, os criminosos já tinham fugido. Ô, André. Fugido e tinham batido o carro. Que é a hora que eles, depois que bateram o carro, tentam abordar essa senhora, Guilherme. Pois é, porque pelo que a gente percebe também, até pelas imagens ali, a própria mãe e o filho dela, os dois que já estavam dentro do Uno, não perceberam, não viram o que estava acontecendo. O outro menino é que possivelmente deve ter visto, talvez até por isso ele se apressa para entrar ali na porta traseira do carro. E aí é justamente então quando ela arranca e sai pelo mesmo caminho dos motoristas, dos bandidos, é que ela acaba então sendo abordada por eles com arma em punho e aí ela acaba então tentando se desvencilhar e é baleada então dentro do próprio carro, dentro do carro que dirigia. Agora eu vejo a esposa André e a filhinha da vítima, Lucas, ficaram na linha de tiro, né? Ficaram na linha de tiro. É incrível não terem sido atingidas, porque foram pelo menos 80 tiros nesta execução, Lucas. Isso, André, 80 tiros foi o que apontou o Instituto Geral de Perícias. Mas voltando, ali o Guilherme Roquete estava falando dessa mulher que foi baleada. Ela saiu aqui por essa rua, entrou na lateral, como a gente havia mostrado antes, André, e depois dirigiu por cerca de 3 quilômetros até o Cristo Redentor. E a nossa colega Aline Schneider ontem esteve aqui no local, foi até o ponto onde o carro estava parado e conversou com uma testemunha que viu tudo, que viu o momento em que o carro chega na Avenida Assis Brasil. Então vamos ouvir o relato desse ambulante. Adolescentes saíram do carro chorando ali, gritando e tudo. Aí eu vi a moça dentro do carro ali molhado assim, de sangue na frente. Até achei que ela tinha batido no ônibus, no caso, e se machucado. Desliguei a chave do carro, porque ela estava acelerando. Vejam esse o relato de uma pessoa que percebeu, achou que ela tivesse batido o carro, que a hora que ela acho que não aguentou mais, parou o carro. E aí ele conseguiu ter a percepção, viu que ela estava machucada, achou que ela tivesse batido no ônibus. E aí ele desligou, né? Ele desligou a chave, a ignição do carro, né? E aí em seguida os populares chamaram para o atendimento. Então percebam isso, gente, foi tudo ontem à tarde na Zona Norte de Porto Alegre. Teve esta execução, 80 tiros, está aí as imagens. Aí houve a fuga dos criminosos, tentaram pegar o carro de uma mulher, não conseguiram, atiraram contra ela, né? E ela seguiu dirigindo até o próximo ao hospital. E estes homens foram identificados, foram localizados, o que se sabe deles, Lucas? São 4 criminosos envolvidos, André, 3 que descem, mais o motorista do veículo. Logo depois de balearem essa mulher, eles fugiram, não se sabe exatamente como, se a pé, se roubaram outro veículo, até porque o carro deles estava batido, mas nenhum deles foi identificado até o momento. Como a gente ouviu no trecho do delegado há pouco, que a gente rodou aqui na SBT Rio Grande, é difícil fazer assim, identificação no momento, porque o Zeca, a vítima, tinha vários inimigos. Não era ligado a nenhuma facção, mas tinha vários inimigos. Então esse é um elemento que dificulta e bastante a investigação, pelo menos nessa parte mais inicial
desse inquérito policial, André. Guilherme, só atualiza pra gente o estado de saúde dessa senhora. A gente conversou com familiares, né? E eles trouxeram um pouco mais de detalhes a respeito do estado de saúde. Sim, ela passou por uma cirurgia, chegou em estado bastante grave lá no Hospital Cristo Redentor, passou por uma cirurgia e agora o quadro dela é estável, mas com certeza inspira cuidados. Agora, André, aproveitando a informação que o Lucas nos trouxe agora, né, da questão ali do posicionamento dessa vítima, a Vila Nazaré, ela fica, de certa forma, isolada aqui em Porto Alegre. Então, talvez isso facilitava a situação dele poder ter negócios com traficantes de outras regiões, porque ali a proximidade da própria Vila Nazaré, pelo ponto em que ela fica aqui em Porto Alegre, ela permite que eles consigam se manter isolados, por exemplo, né, de alguma ação de facção. E aí isso, com certeza, dificulta agora o trabalho da polícia, porque se eles negociavam com vários grupos de vários bairros, agora a polícia tem que identificar quem era, então, o desafeto, né? De qual deles que ordenou essa execução. Não, e percebam que esta foi a quarta tentativa para executar esse homem, né? Já pelo menos em outros 3 momentos tentaram executá-lo, sendo que na terceira vez, que foi agora em março, ele ficou ferido, ele levou 11 tiros e o irmão dele morreu. E ele estava junto com a esposa e uma outra criança, não filho, mas estavam todos dentro do carro. Lá no ano passado, também houve uma tentativa de executá-lo. Ele estava com outras pessoas, não sei se familiares, amigos. Aí houve essa tentativa, eles ficaram feridos, não com gravidade, e neste carro branco, uma senhora levou os 3 para o hospital. Na descida, né, ali na emergência, um outro carro vem por trás, se aproxima e atira contra eles, né? Ali, ó, no momento que o carro se aproxima, esse Uno branco, né? E em seguida vai aparecer o carro que vem por trás e dá tiros. Me parece que foi um tiro, Lucas, eu não lembro ao certo. Isto, como eu disse, foi em outubro. Teria sido um tiro, olha ali, o carro se aproxima. Ali o carro se aproximando, que aí o carro dos criminosos, que ficaram acompanhando o momento em que eles foram encaminhados até a emergência do hospital. E ali houve uma correria total, tanto é que as pessoas ali se agachando, assustadas, né? Teve vidro quebrado e tudo mais. Então, isso aconteceu, como dissemos, lá no final do ano passado, em outubro. Tá? Aí a terceira tentativa foi numa tarde de sábado, né? Aqui em Porto Alegre. Esse homem que foi vítima ontem, que morreu, levou 11 tiros. Se recuperou e ontem, portanto, não sei se a perícia apontou se os 80 tiros foram contra ele, Lucas. Não sei se isso, ali aparece ele caído no chão, mas foram diversos tiros, pelo menos. 80 cápsulas aqui no local, André. 80 tiros disparados aqui no local. Quantos acertaram ele não foram divulgados ainda pela perícia. Bom, e teve uma outra execução, né, Lucas? Um homem que foi executado também em plena luz do dia nas ruas da cidade de Rio Grande. É com o Roquete? Eu mesmo. Lucas? É contigo, Guilherme? Comigo Diga aqui lá. pela redação. O crime, então, aconteceu lá em Rio Grande, André, na tarde agora dessa quarta-feira, no bairro Castelo Branco. Nas imagens a gente percebe, então, quando 2 homens, eles chegam correndo até esse local e, sem pensar muito, André, executam esse outro homem, o terceiro homem que estava lá na rua. A gente entrou em contato com a polícia justamente para saber essas informações, o que teria motivado a investigação, mas o delegado que atende esse caso lá em Rio Grande nos disse que a situação ainda é muito recente e que o caso está em andamento. Quando também a gente perguntou sobre os antecedentes desse homem que foi a vítima, o delegado ainda preferiu não se manifestar por enquanto, até porque com certeza deve ter algum tipo de relação, né, prévia desse grupo aí junto com essa vítima. Mas o fato que a gente vê aí é mais uma execução, André, aqui no Rio Grande do Sul, que aconteceu no meio da tarde, como a gente percebe essa aí lá em Rio Grande, na região sul do estado. Eu conheço bem Rio Grande, tinha algumas áreas que eram, de certa forma, até um pouco mais conflagradas, justamente porque a gente tem ali a questão portuária, tinha muita questão de tráfico, né? E Rio Grande acabava sendo um pouco mais de vítima de ocorrências desse tipo. Mas depois que chegou a P53, que as coisas mudaram um pouco na cidade, essas coisas tinham acalmado um pouco. Agora, com essa imagem que a gente está vendo aí ontem, ela é impressionante porque é mais uma execução que acontece aqui no Rio Grande do Sul e especialmente essa lá em Rio Grande, no sul do estado. Ali a gente vê uma pessoa de bicicleta
Mas me parece que não tem relação com a vítima, porque a bicicleta ela passa pelo lado, não sei, isso vai ser certamente investigado. Inicialmente até a gente achou que pudesse estar junto, mas não. Não parece, porque tanto é que a gente imagina que se no meio de uma execução, se ele soubesse, teria saído correndo e não. Dá a impressão que ele estava de fato do lado andando de bicicleta, tanto é que ele calmamente atravessa a rua e quase bateu num carro, inclusive, de bicicleta, né? Ele passa pelo homem que estava a pé, houve aqui a execução e ele rapidamente atravessa a rua, quase que bateu nesse carro branco. Então, me parece que o homem de bicicleta não tem absolutamente nada a ver, nem estava caminhando com a vítima. Ele vem por trás, né? Não parece que eles conversam e ele segue adiante quando houve bem na esquina a execução, e isso aconteceu em Rio Grande, né, Guilherme? Isso aí, em Rio Grande, no sul do estado, no bairro Castelo Branco, lá na região sul do Rio Grande do Sul. Um outro detalhe aí, André, desse caso que a gente pode inclusive perceber por essa imagem, e tu estava falando agora do ciclista, muitas vezes não, eu, por exemplo, quando ando de bicicleta, nunca espero que vai acontecer uma execução do meu lado, né? Então, a gente até demora para acreditar naquilo que está acontecendo, né? Não se dá conta. O que pode ter acontecido com essa senhora ontem, quando foi vítima, né? Exatamente. Ela percebeu uma movimentação, até se dar conta do que acontecia, para os criminosos já passou tempo demais e aí atiraram contra o carro. Exatamente. Muito bem, meio-dia, 17 minutos agora. Confronto em aldeia indígena é alvo de operação da Polícia Federal. Foi na manhã de hoje. De acordo com as investigações, um grupo ligado ao cacique desta aldeia é envolvido com 2 mortes. Os detalhes do Giro de Notícias aqui pelo Estado. Mais de 300 policiais participaram da ação para prender os responsáveis pelo homicídio de 2 indígenas no dia 16 de outubro, na terra indígena de Serrinha, no município de Ronda Alta. A investigação aponta que cerca de 20 índios, expulsos da comunidade, foram protestar contra a liderança da tribo, quando foram cercados e surpreendidos por um grupo armado de dezenas de apoiadores ligados ao cacique, que dispararam contra os manifestantes e atingiram os 2 índios, que foram mortos. A aldeia tem uma população de 3.500 indígenas e tem histórico de confrontos violentos nos últimos anos. Em Mostardas, no litoral sul, uma operação da polícia cumpriu mandados de busca e apreensão contra um grupo de caça ilegal de animais silvestres na região. Segundo a investigação, uma pessoa limpava as aves no valor de R$ 7,00 e depois revendia por cerca de R$ 30,00. Foram apreendidas espingardas, carnes de caça e munição. Ninguém foi preso até o momento. Meio-dia, 19 minutos. Lembram daquele homem, aquele cidadão que agrediu uma idosa no supermercado lá em São Marcos, na Serra? Assim, do nada, sem nenhum motivo. Pois ele foi preso preventivamente. Foi preso hoje. Por qual motivo, Guilherme Roquette? Olha, André... Olha a violência desse... É soco, é chute? Do nada? Que isso, gente? André, eu vou te contar uma coisa, essa imagem ela é impressionante e mais impressionante ainda é a motivação que esse cidadão deu depois para a polícia lá por ter agredido essa idosa dentro de um supermercado. Disse que ela estaria, abre aspas, cometendo abuso de poder econômico, porque ela teria comprado um monte de coisa lá dentro do supermercado e estaria levando. E justamente por causa disso ele teve esta audácia, essa covardia de agredir essa idosa. Não, e continua, mesmo sendo rendido, ele continua. Né? O pessoal mandando ele parar, ele continua, vai em cima de novo. Acabou sendo expulso depois de lá de dentro do supermercado, contido por seguranças. Agora a informação nova que eu vou te contar é... Ele teve a prisão preventiva decretada, então, André, porque ele agrediu também um homem que tem deficiência. Ele agrediu uma pessoa com deficiência lá em São Marcos. Peraí, só um pouquinho. Ele primeiro teve esse ataque dessa mulher aí, né? Que ele do nada, percebam, do nada ele avança. Avança, soco e tenta seguir na violência. Ele que foi contido. Aí tem um outro histórico, então, Gui, de violência. Ele teria... E ainda contra uma pessoa com problemas. 3 dias, então, antes dele ter cometido esse ataque aí, ele já tinha agredido, então, um homem com deficiência. Uma pessoa que tem vai ter uma dificuldade maior para poder justamente se defender. Ou seja, é uma covardia absurda. Agora, esse caso aí do supermercado que a gente está vendo aí, André, a imagem está mostrando essa idosa de 60 anos que foi agredida por socos,
foi agredida por pontapés na fila do caixa lá. E aí o agressor teria se irritado com a demora, depois teria falado essa história da questão do que ela estava comprando muita coisa. A vítima desse caso, ela registrou um boletim de ocorrência na Brigada Militar e agora a polícia está investigando esse caso. Então, a menos que essa vítima aí desista do processo, que a gente imagina e espera, inclusive, que isso não aconteça, ele também vai ser investigado pela agressão dessa idosa. Só que agora ele já está preso pelo que ele fez antes. Não, e assim, ó, espera aí só um pouquinho, né? Em 3 dias fez o que fez, se deixa solto, pelo amor de Deus. Agora, nesse caso desta pessoa com deficiência, pelo que eu andei olhando, ele foi em direção à cabeça dela, tanto é que a polícia me parece que trata com tentativa de homicídio. Sim, ela sofreu lesões na cabeça quando ela foi agredida, esse homem com deficiência. Só que com essa senhora a mesma coisa. Vocês viram? Ele vai direto, e olha que batida. Essa senhora pode ficar com problemas, ainda pode ter problema por causa disso. Foi direto, um soco, foi direto na cabeça dela. Imagina uma pessoa de 60 anos, olha ali. Ele vai direto, gente. E André, esse homem... direto, meu Deus do céu. Direto na cabeça. Não, e pelas costas também, pela nuca. André, deixa eu te contar que esse homem, ele já está no Chilindró, né? Ele tem 37 anos, ele já está na penitenciária lá de Caxias do Sul, também na Serra, né? Que fica relativamente perto ali de São Marcos, justamente é o presídio mais próximo ali da região. Então, ele já está detido. Por enquanto, não vai bater em ninguém. Se tentar bater onde ele está, eu não sei como é que vai ser. Pois é, mas não dá para ficar assim, não. Não dá para ficar. E sabe-se lá se não tem outros históricos também, né? Sim, por enquanto tem esses 2 casos aí. Essa pessoa com deficiência e essa idosa dentro do supermercado. E isso no intervalo de 3 dias em que ele cometeu esses 2 ataques. Não, isso é terrível. Para quem não acompanhou, isso foi em São Marcos, né? São Marcos, na Serra, desse homem com esse histórico, né? Em 3 dias, bateu, foi extremamente violento com 2 pessoas, um com deficiente e outro com uma idosa de 60 anos. Mas olha ali, gente, e isso. André, uma coisa que chama atenção é que São Marcos, ela é uma cidade, parece que é tão pacata, né? Ali cortada pelas curvas ali da BR-116, na região da Serra. A gente até se surpreende quando isso acontece numa cidade como São Marcos, porque em tese todo mundo se conhece ali. Todo mundo frequenta possivelmente o mesmo mercado, né? Tem mesmos horários, as pessoas já sabem quem são. Então isso é uma coisa que chama atenção quando acontece nesse tipo de lugar. Eu só não entendi, deixaram ele ir embora e aí ela registrou, será que sabia o nome dele, só fez um registro? Né? Ele foi retirado da loja depois, André, e aí mas ele teve chamado a polícia na hora, não sei se, acho que não fizeram isso. Não, possivelmente a gente não tem esse detalhe. Era o caso de ter chamado imediatamente a polícia. Sim, a informação que a gente recebeu no dia que a gente recebeu essa câmera aí, é que sim, teria sido acionado a polícia, mas depois, por algum motivo, ele teria sido liberado. Então, claro, talvez não tenha confirmado o flagrante, algum outro detalhe de questão de investigação. O fato é que, pelo menos agora, sim, ele já então está preso, já está lá na penitenciária de Caxias do Sul. Muito bem, meio-dia 24 minutos, agora preste atenção nessa história de violência doméstica. Um homem que foi preso em Esteio suspeito de agredir a companheira durante 11 anos. 11 anos. Os detalhes com o Lucas Abate, né, Lucas? Mais do que agressão, André, tortura. Essa mulher, durante esse período, uma mulher de 27 anos, passou 11 anos presa dentro de casa com esse homem, sendo, de certa forma, torturada. Era agredida, era impedida de lavar o cabelo e até mesmo, segundo apurou a Polícia Civil, ela era proibida de ir ao médico, André. Ela passou boa parte desse tempo sem poder sequer ir ao médico por conta do ciúme obsessivo desse homem que foi preso por lesão corporal. 11 anos, André. Esse foi o tempo que essa mulher de 27 anos ficou submetida a toda essa situação. E boa parte dessas agressões aconteceram na frente de uma criança, de uma filha desse casal, uma criança pequena que presenciou tudo. André, tudo terminou quando essa mulher conseguiu, em determinado momento, sair de casa, procurar a delegacia de polícia e registrar uma ocorrência contra esse homem. Só que quando ele descobriu, ele agrediu ela novamente e obrigou que ela retornasse até a delegacia de polícia para retirar a queixa e retirar esse pedido de medida protetiva. Mas, claro, a polícia desconfiou que poderia ter algo errado, então hoje prenderam preventivamente esse homem que tem aí, dos últimos 11 anos, agredido de forma recorrente essa mulher lá em Esteio. Mas, Lucas, me diz uma coisa, eles moravam onde em Esteio? Em condomínio, em casa, sabe isso?
Porque não temos essa informação. Pois é, porque aí eu fico perguntando, essa mulher não tinha familiares, ele não tinha familiares, não tinham vizinhos. Quer dizer, durante 11 anos, ninguém viu absolutamente nada. Ninguém percebeu, esse homem não saía, não trabalhava. Gente, 11 anos, para e pensa. Durante 11 anos, eu imagino a situação desta mulher, não podia fazer absolutamente nada. E aí a gente se surpreende, né, Lucas, com um caso como este, o Guilherme que está nos acompanhando, a gente se surpreende e a gente se assusta ao perceber que, infelizmente, outros tantos casos como este estão acontecendo neste momento. Ô, André, e perto de nós, inclusive. Essa informação chegou pra gente aqui por volta das 11 horas da manhã, quando a gente imediatamente conseguiu contato já com a delegada Luciane Bertoletti, lá de Esteio, que nos passou esses primeiros detalhes que a gente está trazendo agora. Inclusive, né, depois nós conseguimos, então, as imagens da prisão desse cidadão aí. Agora, impressiona muito realmente essa situação, porque esse cidadão aí, pelo que eu consegui conversar mais cedo com a delegada Bertoletti, chegou a tatuar no próprio corpo o nome da mulher. Chegou, inclusive, a tatuar uma imagem dela no peito e ainda a obrigou a assistir uma série cujo nome era Juntos para Sempre. Meu Deus. Fazia essa tortura psicológica contra essa mulher dentro da casa em que os dois moravam. Olha... E essa proibição, André, de frequentar até mesmo o médico... A gente se assusta com isso, gente. Se assusta, mas infelizmente é comum. É comum acontecer. Diga, Lucas. Essa situação de proibir que ela frequentasse até o médico era porque ele imaginava que ela, indo ao médico, teria relações sexuais com esse profissional. Então, por isso que ele impedia essa mulher de fazer coisas básicas como lavar o cabelo por ciúmes, por medo que ela ficasse bonita e até mesmo de ir ao médico. André, essa situação que você narrou um pouco antes, de ninguém perceber, isso faz muito parte do ciclo da violência doméstica. A primeira parte do ciclo é a perda do vínculo familiar, é a perda do vínculo com amigos. Vamos fazer um cálculo, ela tem 27 anos, o relacionamento 11, ou seja, ela era adolescente ainda quando começou a se relacionar com esse homem e certamente nesse período perdeu todos os vínculos. Então, por isso, ninguém havia percebido essa situação de extrema vulnerabilidade que a mulher passou nos últimos tempos. O que é muito comum. É muito comum, infelizmente. Meio-dia, 29 minutos. Atenção, coloca a sirene. Coloca a sirene. Ontem à tarde, no início da tarde, volta de 2 horas da tarde, um crime aqui em Porto Alegre. 80 tiros. O homem que foi executado, homem com passagem pela polícia, já era a 4ª tentativa de execução, pois ele foi executado. Os criminosos, aparecem ali, os 3 criminosos, fogem. Tem um carro à espera deles, um carro branco, e nesta fuga, eles batem o carro contra um poste. Eles tentam abordar uma mulher que tem outras duas, está com um filho e um amigo do filho dentro do carro. Tentam abordar, não conseguem e atiram contra esse veículo. Né? Essa senhora ferida consegue dirigir até próximo ao hospital para receber atendimento. Estou resumindo aqui a história, porque a gente quer saber, né, com o Guilherme, a situação dela. Vê uma mulher que não tinha absolutamente nada a ver, era uma execução ligada à criminalidade. A mulher ali com as suas atividades, essa senhora com o filho, com um amigo do filho dentro do carro, se depara 2 horas da tarde. Se depara com essa situação de violência que tentam tirar o carro dela, a gente não sabe os detalhes, se ela não percebeu o que estava acontecendo, mas enfim, atiram contra o carro. Ela levou, acho, pelo menos 2 tiros, talvez o Guilherme possa atualizar pra gente, e ela conseguiu dirigir até o hospital. Imaginem o drama, gente. Imaginem o drama. Chegando próximo ao hospital, aí ela não aguenta mais e recebe o atendimento e é encaminhada imediatamente para esse atendimento. Primeiramente, como é que ela está? A gente não sei se tem a idade dela, ela levou, não sei os detalhes do que aconteceu, aonde que o tiro atingiu essa senhora, mas os criminosos atiraram, né, para qualquer lado. Sim. Né? Atiraram de uma maneira muito assertiva, queriam acertar.
pelo visto. André, como que ela está, Guilherme? Ela, neste momento, ela está num estado estável. A informação que a gente tem é que o tiro teria acertado uma região próxima do crânio, mas ela precisou passar por uma cirurgia. E quando ela chegou lá no Hospital Cristo Redentor, ela chegou num estado grave e foi atendida de pronto lá pela equipe médica. Agora, preciso te dizer também, André, que a própria equipe médica está apreensiva com essa situação. Por quê? Por causa daquele outro caso que você e o Lucas Abate já estavam lá comentando, do caso da execução, da tentativa de execução lá na frente do hospital. Justamente em função desse caso aí, e pela mulher, por coincidência, ter ido então procurar atendimento no hospital mais próximo, que era ali o Hospital Cristo Redentor, é que a equipe médica e a equipe de enfermeiros está muito apreensiva com isso e justamente, e com toda a razão, né, resolveram não se manifestar nesse caso sobre o estado de saúde dela. Nós conseguimos a informação do estado dela justamente com familiares das vítimas que nos relataram também, André, e aí te trago a informação que tu colocasse agora na ponderação, de como teria sido o desfecho ali no momento em que ela pegou o menino entrou na porta de trás do carro e ela saiu. Segundo os familiares, ela não percebeu que os bandidos estavam ali e estavam ameaçando. Ela não percebeu que tinha havido uma execução na hora. Nem ela, nem o filho que estavam dentro do carro, ou a filha que estava dentro do carro, perceberam aquela movimentação que estava acontecendo. Foi quando ela seguiu então para levar então os dois para o jogo de futebol, para a aula de futebol, em que os bandidos com a arma em punho tentaram abordá-la, né? O Fiat Uno em que ela dirigia, tentaram abordar o carro em que ela estava e foi quando então houve esse disparo e acabou atingindo essa região próxima ao crânio. Muito bem, a gente vai seguir acompanhando, inclusive atualizando o estado de saúde dessa senhora. A gente espera que se recupere quanto antes. 12h32, agora o assunto bastante polêmico. Assunto que divide opiniões aqui pelo Rio Grande do Sul. Está na Assembleia Legislativa projeto de lei que libera a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios aqui no Rio Grande do Sul. Para falar mais sobre este assunto, este projeto, a gente vai conversar agora com Giuseppe Riesgo, né, deputado Giuseppe Riesgo, do Partido Novo. Deputado, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, André, tudo bem? Escuto muito bem e estou a postos aí para conversar com você sobre esse tema tão polêmico aí, né, que a gente está levando adiante aqui na Assembleia. Pois é. O senhor é a favor ou contra? Favorável. Nós estamos fazendo um projeto que autoriza agora a venda de bebidas dentro dos estádios, então certamente favorável. Por que o senhor é favorável? Quer dizer, a gente já ouviu muita discussão a respeito disso, né, deputado? A respeito, já que é um momento bastante tenso, né, do torcedor e que o envolvimento com bebida pode ainda, né, agravar ainda mais, né, esta sensibilidade. Enfim, não precisamos aqui narrar, mas nós sabemos a preocupação que se tem com relação a isso. O senhor não acha que a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios ela é perigosa? Na verdade, pelo contrário, André. O meu ponto de vista aqui é que nós estamos tapando o sol com a peneira e fingindo que resolvemos um problema que não foi solucionado. A proibição da venda de bebida na parte interna do estádio, na realidade, só levou o consumo para a parte de fora antes do jogo começar, onde os torcedores se aglomeram, bebem o máximo possível e, sabendo que não vão poder consumir lá dentro, eles tentam beber tudo que beberiam antes de entrar. E isso faz com que o ambiente externo se torne extremamente perigoso, desorganizado, e é um local com muito menos capacidade da polícia conseguir controlar qualquer tipo de baderna que possa acontecer. E dentro do estádio existe uma situação contrária, né? Um ambiente muito mais controlado, melhor iluminado, com câmeras de segurança, com mais capacidade de poder controlar qualquer tipo de problema que possa acontecer, e é o local que as pessoas deveriam estar. Então a autorização da venda da bebida na parte de dentro do estádio vai fazer com que o torcedor entre antes, vai evitar essas grandes aglomerações que acontecem na parte de fora e vai fazer com que, entrando antes e entrando de forma mais espaçada, se tenha uma revista melhor. Hoje, como é muita gente entrando ao mesmo tempo, a revista fica muito ruim e tem gente que acaba, infelizmente, entrando no estádio. Aí daria para resolver abrindo mais cedo, né, a liberação, não precisava abrir os portões tão em cima da hora. Isso poderia ser resolvido. Aqui, não, é que a pessoa não quer esperar beber essa na parte aglomeração. de fora, né? A pessoa quer beber na parte de fora, então tu pode abrir o portão 3, 4 horas antes, o cidadão ele não vai querer entrar, ele sabe que lá dentro é proibido. Deputado, depois também meus colegas querem questionar o senhor, inclusive o que motivou isso, mas porque desde 2008 é proibido, né? Desde 2008.
é proibido o consumo de bebidas alcoólicas. Já a Assembleia Legislativa já fez uma tentativa que foi vetada pelo governador Eduardo Leite. Mas o que embasa, né, essa... Os senhores têm alguma pesquisa de outras experiências, de outros países, aonde é proibido, o que eles fazem para a pessoa não chegar, né, acontecer o que acontece, como o senhor disse aqui, todo mundo bebe tudo que pode para poder entrar no estádio. Em outros países, como é que isso acontece? O que vocês têm, os senhores têm de embasamento para defender essa ideia aqui no Rio Grande do Sul? Sim, nós temos dados bem concretos aqui do Brasil e também principalmente da Inglaterra, né? A Inglaterra viveu um problema muito grave com os hooligans, que eram aqueles torcedores que faziam baderna e brigavam, marcavam de brigar em horários fora de jogo. E lá eles decidiram proibir a bebida alcoólica para tentar reduzir os danos e as violências ocorridas nos estádios. O fato foi que o efeito foi contrário. A proibição da bebida dentro dos estádios na Inglaterra não trouxe o efeito que eles esperavam. Exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Lá o efeito colateral foi muito pior e os torcedores que queriam fazer bagunça e que queriam brigar, eles continuaram brigando, continuaram fazendo bagunça. As coisas só se resolveram na Inglaterra depois que eles começaram a punir verdadeiramente os transgressores e não tentar socializar a culpa punindo todo mundo. E assim eles começaram a identificar quem eram os torcedores que cometiam os atos de ilicitude e passaram a punir aqueles que passavam do ponto. E isso aconteceu ao mesmo tempo em que, depois que se percebeu que a proibição não resolvia nada, se permitiu novamente a venda de bebida alcoólica dentro dos estádios na Inglaterra. Então, lá na Inglaterra é autorizada a venda de bebida, claro que com regras, com princípios, com uma série de fatores. E tem que ser seguidos, né? Tem que ser seguidos. E da mesma forma que no Brasil. Os números que nós temos aqui no Brasil, na verdade, mostram justamente o que eu estava dizendo anteriormente. A proibição aconteceu em 2008. De 2008 até 2014, isso são dados do Maurício Muraro, um estudioso dessa área, aumentou a violência de 2008 a 2014. Mas por que aumentou a violência se a bebida foi proibida? Exatamente porque o efeito colateral é muito pior e não é a bebida o único fator determinante para a briga. E a partir de 2014 começou a reduzir. E por que isso aconteceu? Começou a reduzir porque nós fizemos reformas nos estádios, aplicamos câmeras de segurança, começamos a colocar o Ministério Público e a Brigada Militar tentando identificar quem são os baderneiros e passamos a punir aqueles que passavam do ponto. Percebe que não é a bebida o problema principal aqui, é a falta de punição para aqueles que passam do ponto. Por exemplo, assim, num jogo de futebol, só para a gente ter uma ideia, tá? Aqui no estádio Beira-Rio, capacidade máxima de torcedores, vocês têm um número de quanto pode ser vendido de bebida em uma partida de futebol, para a gente ter uma ideia? Não, nós não temos esses números de quanto seria vendido, não temos. Até porque a nossa preocupação não é com o faturamento do clube ou com algum dinheiro que vai ser recebido. Nossa preocupação é em dar liberdade com responsabilidade para o cidadão e resolver esse problema da parte de fora do estádio, fazendo com que o cidadão entre mais cedo, né? É isso que nós queremos fazer. Porque tem várias questões, tem questão econômica, tem a questão da violência, muito se fala sobre justamente isso, a questão econômica também, né? Porque muitas pessoas também precisam trabalhar e vender, mas por isso que é importante a gente saber bem qual é o que motiva, qual é a principal motivação para que se libere a venda de bebidas dentro dos estádios. O Guilherme Roquete tem uma pergunta para o senhor, né, Gui? Pois é, boa tarde, deputado. Satisfação em conversar com o senhor. Falamos até bastante pelo telefone. Deputado, o que muda a partir de agora com a sua proposta em relação àquela permissão que a gente tinha antes? A partir de agora, os senhores fazem exigências, por exemplo, para essa liberação? E lhe aproveito também para ele colocar uma outra questão, se vai ter algum tipo de fiscalização posterior até para quem dirige e vai ao estádio. Bom, Guilherme, é bom falar contigo aqui no ar agora, né? O que muda a partir de agora é o seguinte, nós temos uma obrigação de tratar o assunto com muita seriedade e muita responsabilidade. Nós queremos fazer uma regulamentação responsável desse processo. Eu não quero fazer algo de qualquer jeito, simplesmente autoriza a venda de bebida e está resolvido. Não, a gente tem alguns critérios. E o critério é o seguinte, é bem diferente daquilo que foi aprovado em 2018 e também é diferente daquilo que nós tínhamos anteriormente a 2008, né? Nós temos agora, a nossa proposta é o seguinte, bebida alcoólica vendida no estádio tem que ter, primeiro, ponto fixo de venda, não pode ser vendido em ambulantes e ficar do jeito que em qualquer lugar, tem que ter um local específico definido pelo estádio. São bebidas, no máximo, com teor alcoólico de 14%, para evitar bebidas muito alcoólicas, né? Evitar cachaça, vodka, uísque, porque a intenção aqui não é fazer com que o torcedor possa tomar um trago dentro do estádio, na verdade. A permissão aqui é que ele possa tomar uma cervejinha ali, tomar, quem sabe, um vinho, né, na Serra Gaúcha, se for o caso. E também existem algumas obrigações para estádios muito grandes. Por exemplo, estádio que tiver 20 mil pessoas ou mais tem que ter câmera de segurança e monitoramento para poder
autorizar a venda de bebida. E, lógico, tem alguns critérios ali de multas e penalidades para caso o estádio não cumpra com esses requisitos e pode até perder o direito de vender a bebida no estádio dele. Caso o clube não queira vender, não é obrigação dele. Ele fica da escolha da administração do estádio fazer a venda ou não. Seria só para estádios ou também para ginásios, outros tipos de esporte? São estádios e arenas, né? São estádios e arenas. Então, a ideia é que seja autorizado para todos os tipos de atividades desportivas. E a questão... perdão. A questão, Guilherme, é que ele fez duas perguntas em uma, né, André? Se me permite. A questão da fiscalização daqueles que bebem e dirigem já tem que acontecer hoje, né? Porque hoje as pessoas bebem e vão no estádio. As pessoas bebem antes de entrar no estádio. Não é permitindo a venda dentro que vai mudar muito o comportamento do cidadão. Se ele está bebendo, ele não pode dirigir. Tem que ter fiscalização, tem que ter blitz, tem que fazer tudo isso, até porque existem regras que devem ser cumpridas e uma das regras é, se beber, não dirija. Isso independentemente se o cidadão comprou a bebida dentro ou fora do estádio. A opinião do nosso internauta, o Cândido Tiaraju, ele diz que é totalmente contra, que é muito chato ter um bêbado ao seu lado derrubando cerveja nas pessoas. Bebe lá fora. Tá bom assim, diz o Cândido, viu, deputado? Deixa eu responder o Cândido. Hoje já tem o bêbado do lado dele, justamente porque ele bebeu lá fora. Justamente porque lá fora ele sabia que lá dentro ele não ia poder beber, ele toma cachaça, vodka o máximo possível e entra enxaguado no estádio. E a questão de derrubar cerveja, hoje ele pode comprar cerveja sem álcool dentro do estádio. Então ele pode beber o máximo possível lá fora, entrar bêbado, comprar uma cerveja sem álcool e ainda derrubar nele. Se a gente permite a venda na parte de dentro, provavelmente as pessoas que que vão entrar lá simplesmente para assistir o jogo, elas vão entrar mais cedo. Entra mais cedo no estádio, já fica tranquilo, já bebe lá dentro, vai tomar no máximo 1, 2 copos de cerveja e assim as coisas vão seguir. E aquele que passar do ponto, e aquele que estiver incomodando, e aquele que cometer qualquer ato de ilicitude, dentro do estádio a gente consegue identificar quem é. Dentro do estádio a gente consegue colocar uma câmera e pegar a pessoa que está passando do ponto. Fora do estádio eu não consigo. Fora do estádio é um ambiente escuro, descontrolado, difícil acesso, onde passam pessoas ali que nem vão entrar no jogo. Às vezes tem furto, às vezes tem qualquer tipo de coisa lá fora, tem bagunça, tem briga e não tem nem como saber. Então dentro do estádio é muito mais seguro, é isso que a gente está tentando trazer aqui. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, realmente não é minha, mas aí a gente sempre é muito questionado, né, quando existem projetos e aí eu gostaria que o senhor respondesse para as pessoas que neste momento questionam, mas não tem outras prioridades nesse momento, já que se discute tanto essa questão de bebida no trânsito, né? A todos os esse cuidado que tem que se ter quando se fala de bebida alcoólica. E aí, por isso eu lhe pergunto, né, como que o senhor responde a essas pessoas que questionam, mas não tem outros projetos mais importantes e necessários? O que é que embasa, deputado? Aí, pergunta minha, deputado Giuseppe Resgo, o que é que embasa, o que motiva, o principal motivo para que a Assembleia tente liberar a venda de bebidas dentro dos estádios? Qual é a principal motivação, o principal foco? Bom, André, assuntos mais importantes sempre existem, né? Eu estou aqui há 3 anos já como deputado estadual e tratei dos mais diversos e variados assuntos e tenho vários focos no meu mandato. Eu fui um forte defensor das reformas estruturais, das privatizações, consegui desburocratizar o pagamento de ICMS aqui no estado, fiz uma comissão especial para revisar mais de 15 mil leis aqui no Rio Grande do Sul, abri mão dos mais diversos privilégios que poderia ter, cortamos aqui a aposentadoria de ex-governadores, cortamos auxílio mudança de deputados, combatemos os privilégios do Judiciário, do Ministério Público, da Procuradoria do Estado. A gente está a todo momento tratando dos mais diversos assuntos. Sim. Só que muitas vezes esses assuntos que são importantes acabam não tendo nem a devida atenção do cidadão e às vezes esquecem que a gente está fazendo isso. Claro. A gente está tratando de muita coisa ao mesmo tempo. E o meu foco sempre foi dar liberdade com responsabilidade para o cidadão. Nós estávamos tratando do assunto em 2019 e percebe que depois que nós começamos a debater isso, os outros assuntos mais importantes foram entrando na pauta e esse assunto acabou sendo deixado de lado. Nós estamos no final de 2021 somente retomando essa possibilidade do cidadão poder ter essa liberdade e também tentar resolver esse problema da baderna na parte de fora dos estádios de futebol. Então esse argumento de que existe coisa mais importante, não existe coisa mais importante, nós tratamos dos mais diversos assuntos ao mesmo tempo e o meu próprio mandato tem outros focos muito mais relevantes. Eu estou aqui focado na questão da revisão das leis, né? Mais de 1.200 leis que eu quero mas acho que é importante, né? Acho que é importante fazer esse esclarecimento. É bom de alertar sempre, né? São mais de 1.200 leis aí que eu estou tentando consolidar em 10. Porque eu acho que o deputado tem que reduzir a quantidade de leis e não criar, né? Então, nós estamos trabalhando em muitas frentes. E a questão do pagamento de ICMS, da desburocratização e o combate ao aumento de impostos, que foi uma pauta
principal do meu mandato ano passado, conseguimos segurar aí umas tentativas de aumento de imposto e estamos sempre de olho. A questão das taxas do Detran, né, que nós conseguimos reduzir o pagamento do CRLV, aquela taxinha para emitir o documento do carro. Então são muitos assuntos que nós tratamos. A bebida nos estádios é um deles. Então, e algum setor reivindica junto ao senhor que essa liberação? Não, ninguém reivindica, nem clubes. Eu que fui atrás dos clubes para conversar, eles acham que é importante. Nunca tive nenhum tipo de pedido de alguém me solicitando que isso acontecesse. É uma pauta que eu considero relevante, fundamental e que tem que ser tratada e enfrentada sem demagogia. Muito bem. Deputado Giuseppe Riesgo, muito obrigado por ter conversado com a gente, obrigado por participar e participe mais vezes também, tá bom? Obrigado, André. Obrigado, Guilherme. Um abraço, obrigado pela oportunidade e espero que a gente consiga ter mais oportunidades para conversarmos sobre os mais diversos assuntos. Certamente teremos. Obrigado, boa tarde para o senhor. Muito bem, meio-dia 46 minutos. Você vai ver daqui a pouco. A gente volta ao vivo para saber o que está acontecendo no julgamento da Boate Kiss. Hoje chegamos aí ao 9º dia, de julgamento. Em seguida a gente traz os detalhes. A Gabi Lerina está lá, agora está no intervalo do almoço. Em seguida a gente vai trazer a atualização com a colega Gabi Lerina. Bom, e no esporte, chegou o tão esperado dia para gremistas e colorados. Vai cair, não vai cair? Quem vai passar corneta em quem? Hoje, depois desta rodada. Todos os jogos acontecem a partir das 9h30 da noite e o técnico do Grêmio tem problemas, com alguns desfalques. Já a gente conta para você, até já. Muito bem, agora meio-dia e 51 minutos, meio-dia e 51, nós vamos falar do julgamento da Boate Kiss. Cada vez mais perto de um desfecho, já estamos aí no 9º dia. A expectativa é no final de semana, acho que a Gabi vai poder atualizar para a gente hoje mais 2 depoimentos. A Gabi Lerina está no Foro Central de Porto Alegre e vai nos contar como está nesse momento. Oi, Gabi, boa tarde, Gabi. Oi, André, boa tarde para ti novamente, a todos que estão nos acompanhando. Já foram 3 interrogatórios dos 4 réus. Então, portanto, André, falta somente o interrogatório de Marcelo Jesus dos Santos, o cantor da banda Gurizada Fandangueira. Isso deve acontecer depois do retorno do almoço. Como vocês estão percebendo aqui atrás de mim, agora é a pausa para o intervalo. Então, neste momento, o plenário está praticamente vazio. Só algumas pessoas que estão por aqui organizando os seus documentos, como é o caso, por exemplo, da acusação lá, está o promotor Davi Medina. Então, este é o momento que está ocorrendo aqui dentro. Não há nenhuma grande movimentação, porque agora é a preparação para o interrogatório do último réu, o Marcelo Jesus dos Santos. Agora há pouco, faz cerca de 10 minutos, nem isso, encerrou então o interrogatório do réu, o ex-sócio da Boate Kiss, o Mauro Hoffman. Ele se emocionou bastante durante todo o depoimento dele, todo o interrogatório dele aqui. Ele falou com um juiz, apenas respondeu às perguntas do juiz e também da bancada de defesa dele próprio. Ele também trouxe as explicações, por exemplo, André, sobre como iniciou essa sociedade junto ao Elisandro Spor. O Kiko Spor afirmou novamente, como já vinha dizendo a defesa dele, de que ele entrou apenas como um sócio investidor e que não tinha nenhuma gerência sobre a administração da casa noturna. Trouxe várias e várias afirmações e também a gente até trouxe alguns detalhes para vocês. Olha só, ele fez, por exemplo, essa afirmação aqui, entre aspas, que o sistema enganou os pais, dizia para os pais que vão condenar os assassinos para esconder o defeito que o sistema teve nesse ato também. Isso sobre a possibilidade de estarem só os 4 réus aqui. Mauro Hoffman, ex-proprietário da casa da Boate Kiss, segue alegando que outras autoridades, outras pessoas também deveriam estar aqui no banco dos réus, como, por exemplo, o Ministério Público. Então, nós vamos ver agora que não foi somente o interrogatório de Mauro Hoffman hoje, amanhã também teve o interrogatório de Luciano Bonilha de Jesus, que era produtor musical da banda Gurizada Fandangueira, foi o primeiro a ser interrogado no dia de hoje. Inclusive, os familiares dele que estavam aqui no plenário, eles estavam bastante emocionados. Ele acabou se levantando um pouco antes de iniciar o interrogatório dele e foi até a mãe, onde se abraçou com a mãe e também com as 2 irmãs. Foi um momento de muita emoção ali entre eles. Ele olhou para a mãe dele, eu estava muito pertinho dele e percebi nesse momento, André, ele olhou para a mãe dele e disse assim: mãe, acabou. E aí Bonilha então sentou e aí começou a trazer o seu relato sobre como, por exemplo, como foi
todo o momento, desde que ele chegou na casa noturna lá em 27 de janeiro. Vamos ouvir os principais trechos de Luciano Bonilha. Daí eles estão tocando, daqui a pouco eu só cheguei, apertei e fui fazendo as minhas coisas. Certo. Sabe? E me faz um relato. Daí eu peguei, apertei, daí toquei, daí aquilo ali funcionou, eu tirei da mão dele, guardei a luva ali e fui fazendo, porque o lugar que eu estava, ninguém me enxergava onde que eu estava. E era um lugar muito apertado. O que tinha ali? Ali tinha case de todas as bandas, tinha amplificador, tudo. Então, era um lugar bem restrito para mim, sabe? Daí, eles continuaram tocando. Eu acho que acredito, assim, uns 3 minutos, senhor. Daí, nisso, eu ouvi que disseram, Luciano, tá pegando fogo ali. E eu cheguei e olhei, aquilo ali era igual era azul o fogo, bem azul. E eu cheguei, peguei uma água que estava em cima do cubo do baixo, peguei a água e espirrei. Quando eu espirrei, isso é bem para vocês que estão passando o vídeo, esse vídeo, quando vocês passam, ele não é ainda o princípio do fogo. Não é, porque o fogo só se propagou no momento que eu peguei e atirei a água. Quando eu tirei a água, aquele fogo fez assim. Nós só saímos porque eu ouvi alguém gritar. Vamos sair, senão vão morrer. E pedir assim, sai. Senão ia morrer lá. A quem cabia verificar se o extintor tinha condições? Senhor, eu acho que a casa, né? Estava cheia a boate? Estava cheia, senhor. Bom, e o interrogatório mais esperado foi do réu Elissandro Spor, sócio da boate. Ele é apontado como o responsável pelas decisões administrativas da Boate Kiss. Vamos acompanhar. E aí, alguém veio e disse, cara, vamos sair daqui, cara, porque vão começar a te culpar aí, cara. Eu me apresentei na delegacia e disse... Tá pegando fogo na boate, olha, tá morrendo gente, não sei o que fazer, cara. Não tinha explicação, cara, não tinha explicação. Não tinha explicação, e aí eu escutei, chamou 30 pessoas. Eu cheguei a vomitar, cara. Eu digo, meu Deus, cara, como é que morreu 30 pessoas, cara? E aí começou a rádio, aumentava as pessoas. Eu tinha que resolver e eu não sabia resolver. Querem me prender, eu tô cansado, cara. Eu sei que perderam gente e tal. E os caras, eu perdi um monte de amigo, cara. Eu perdi funcionário. Vocês acham que eu não tinha amigo lá? Que eu não tinha, eu acho que eu ia fazer uma coisa dessa, cara. Eu acho que o Marcelo ia tentar apagar o troço. Se ele quisesse matar alguém, cara. Sabe? Desculpa. Eu acho que o Luciano, cara, por que eu ia fazer isso, meu? E não é fingimento, cara. Eu não aguento mais, cara. Eu não sei mais o que fazer. Querem me prender. O que eu vou fazer, cara? Entendeu? Eu não quis isso, eu não escolhi isso. Eu sei que vocês me odeiam, que vocês acham que eu matei, que eu queria machucar. Vocês acham que é fácil pra mim? Não é fácil, não é fácil. Eu não consegui pedir uma desculpa, não é que eu não consegui pedir desculpa. Eu ia procurar quem? Como é que eu ia falar com alguém? Não, cara, não pode. Isso não devia ter acontecido. Não devia ter acontecido. Eu sei que não devia ter acontecido. E não era, e não ia, não... Por que isso ia acontecer, cara, na Kiss, cara, entendeu? Era uma boate boa. 9 dias de julgamento. Gabi, alguma expectativa, já que pelo menos os 3 interrogatórios já aconteceram, falta o 4º agora, alguma expectativa de até quando que pode ir, até o veredito? Quanto tempo pode levar ainda, Gabi? Olha, André, essa é a resposta que todo mundo quer saber, viu? Eu já andei consultando o Ministério Público, que me disse o seguinte: o TJ, Tribunal de Justiça, confirmou agora que hoje à tarde, após o interrogatório de Marcelo Marcelo Jesus dos Santos, já confundindo aqui, mas é Marcelo Jesus dos Santos, começam os debates. E serão 5 horas de debates entre a acusação e as 4 bancadas de defesa.
ficariam ainda faltando réplica e tréplica. Então, provavelmente, isso pode ocorrer amanhã pela manhã. Então, a gente não sabe, tem uma grande expectativa que pode ser hoje ou amanhã, mas a maior chance acaba sendo para sexta-feira, então, ter a grande sentença, então o grande desfecho desse julgamento aqui, que já dura 9 dias, André. Tá certo. Obrigado. A Gabi continua, segue acompanhando. E logo depois do SBT Rio Grande, no SBT News, a gente vai também tratar desse assunto, atualizar, conversar com a Gabi, também com o entrevistado, hoje é o doutor Daniel, né? Que vai falar sobre justamente o momento agora que chega-se, que se forem condenados, quanto tempo que podem ser condenados. Em seguida, logo depois do SBT Rio Grande, no SBT News, a gente então trata desses assuntos. Muito bem, agora 1h em ponto, 1h em ponto. Vamos falar de esporte? Matheus Schenck, hora do esporte, aqui no SBT Rio Grande, é claro. Dia de tudo ou nada para o Grêmio, Matheus. É verdade, André. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É hora, sabe do que, André? É hora de o Grêmio ser imortal. Imortal. Um adjetivo que sempre aparece quando o Grêmio precisa de causas impossíveis. E é o caso de hoje. Isso aí é o inacreditável de Almeida, né? Isso aí é a imortalidade tricolor. Agora, eu acho que até onde nós chegamos e da forma que nós chegamos, o sacrifício que nós passamos, Deus está reservando coisa melhor para nós, muito boa para nós. Eu não tenho dúvida disso. O Grêmio tem de vencer o campeão Atlético Mineiro e torcer para o Juventude perder para o Corinthians. E para o Bahia, perder para o Fortaleza. Deixamos para a última hora para resolver tudo. Então, quer dizer, se nós não fizermos os pontos mesmo, é porque não merecemos. É complicado falar de merecimento na campanha gremista neste Brasileirão. Mas futebol não tem muita essa coisa. O que vale é vencer. Mas por curiosidade, você aí, sabe quantas rodadas o Grêmio ficou fora da zona de rebaixamento neste Brasileirão? A resposta é... uma. Eu acho que uma só. Na verdade, só a primeira, né? Só a primeira. Parece que vários perderam e ficou fora por causa do saldo de gols. Mas se o time estiver fora da zona de rebaixamento na primeira e na última, já vale, né? Eu estou dizendo isso há 13 rodadas, desde que eu assumi o departamento de futebol. Eu estou dizendo e repito, o Grêmio não vai cair. É hora do coração, da sorte, da reza. É hora de ser imortal. É verdade, seu André. É hora do Grêmio mostrar sua imortalidade. Grêmio e Atlético Mineiro. Estarei lá na Arena para contar essa história no SBT Brasil para amanhã. Vou estar lá também acompanhando essa partida que promete muito e o Grêmio vai com essa escalação provável que está na tela para você. O Grêmio, André, tem 2 desfalques importantes na defesa. O Juan e o Rodrigues vão substituir o Jeromel e o Kahneman. O Kahneman, inclusive, ontem passou por cirurgia no quadril. Ele está com um problema crônico no quadril. Vai ficar até abril do ano que vem parado. E o Grêmio vai escalado, então, com o Douglas Costa lá no meio de campo. Olha aí, houve até uma expectativa, André, de que houvesse uma punição para o Douglas Costa, mas isso não acabou se confirmando. Tá, mas lembrando que o que queria o Douglas? O Douglas queria ir para a festa de casamento dele lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, na última terça-feira. O Grêmio negou essa permissão para que ele pudesse se ausentar da concentração. Ficou um clima meio azedo. E a informação importante, André, o Grêmio chegou a cogitar dispensar o Douglas Costa desse último jogo. O Wagner Mancini é que disse, não, deixa o Douglas aí porque ele pode sim ser importante. A gente tem até os números. Luciano, eu sei que você pediu uma coisa, mas eu vou te pedir outra coisa. Olha aí, a tela dos números do Douglas Costa. André, são números não muito bons, né? Só 2 gols, 2 assistências, são 6 amarelos até agora nesse ano. Chegou a hora de o Douglas Costa mostrar que veio. É hoje. Até porque a combinação, a gente lembra pra você, a combinação, o que tem que acontecer? O Grêmio tem que vencer o Atlético Mineiro, tá? Não tem outra história, é vencer o Galo. O Cuiabá. O Fortaleza tem que vencer o Bahia. Não pode ser outra coisa. É Fortaleza vencer o Bahia. E o Juventude não pode vencer. O Juventude tem que perder em casa para a equipe do Corinthians. Peraí, é muito cálculo. Vamos lá. O Grêmio tem que vencer o jogo dele. Tá? O Juventude, perder para o Corinthians. Tá. O Bahia, perder para o Fortaleza. Se essas 3 situações ocorrerem, o Grêmio vai ter a história mais épica de fuga de rebaixamento que o Brasileirão já viu. Nossa, mais um dia
Mais um dia de tensão pro torcedor gremista. É o último, né? Hein? O último dia, né? De hoje não passa, né? De hoje não passa. Hoje não tem mais. Só um detalhe, André. Tá todo mundo falando aí, né? Pô, e o Galo vem com reservas, vem com titular. Atenção, o Cuca falou que vem para ganhar. Presta atenção. Então eu acho que a melhor coisa que a gente tem nessa hora que fazer é respeitar o campeonato e fazer o que a gente tem que fazer, que é ir dentro do campo, jogar e respeitando a todos, né? E desejar sorte a todos eles, né? Que a gente sabe que 2 desses aí vão ficar para a segunda divisão e não tem outro remédio. E que tem que entender que isso é do futebol. Já aconteceu aqui com o Atlético, já aconteceu com quase todas as equipes do Brasil. É, rapaz, uma noite de muitas emoções e, claro, amanhã a gente vai contar toda essa história pra gente. Tomara que o Grêmio consiga escapar. Desculpa, Juventude. O pessoal lá da Serra me desculpa. Desculpa, Juventude. Que nada um é o outro, né? É verdade. Um é um, ou é outro. Fim de ano tá chegando e é hora de deixar sua casa pronta para o Natal. Tudo lindo para receber a família toda, né? E passar momentos inesquecíveis. E para ajudar, a Rainha das Noivas sempre tem grandes promoções que são verdadeiros presentes. É ou não é verdade? A Rainha tem cortinas blackout que medem 2 metros por 1,60 em diversas cores. Olha aí, estão por apenas R$ 59,90. Só R$ 59,90, não pode perder. E para você dar aquela secadinha básica nos jogos de hoje, as toalhas mais fofinhas estão com grandes descontos. Você leva essa toalha de banho, mais essa de rosto e paga só R$ 29,90. É isto mesmo. O conjunto das toalhas de banho e de rosto ficam por apenas R$ 29,90. Passe na Rainha das Noivas mais próxima e aproveite essas promoções de Natal. Mas aproveite agora, porque esses preços vão só até o próximo sábado. Natal é na Rainha das Noivas. Voltar aqui de volta. Vou pegar essas toalhas todas aí. E para quem é que a gente tem que distribuir toalha para secar quem? Hein? Hoje a dupla Grenal aceita, né? O Grêmio para não cair. O Grêmio tá secando 2 times e o Inter tá secando 4. Falando em Inter, André, sim, essa é a missão do Colorado. Secar 4 times. O Inter tem que vencer o Bragantino fora de casa e torcer para os 4 times que estão acima dele não ganharem para o Inter ir para Libertadores. E esses cards aí, seu André. Aliás, que arte bonita, parabéns para quem fez. Eduardo Cudê, não vem pro Inter, não vai ser o técnico não. Vojvoda do Fortaleza, só fala depois do Brasileirão, há uma chance sim. E o nome que surgiu recentemente, Eduardo Domingues, argentino do Colón, é o bola da vez, é o ficha 1. O Internacional vai ter mudança de técnico. Diego Aguirre se despede hoje do Internacional, inclusive depois do jogo já deve confirmar que está indo para a seleção uruguaia. O Marcelo Gallardo, que era o favorito, acabou confirmando que fica no River Plate, então o Inter vai se despedir do Aguirre. Que, então, inclusive, André... O quê? Que fim de temporada do Inter, hein? Vou até embora depois dessa. Eu vou embora. Eu tô falando, eu vou embora. Tá bom, vamos junto. Gente, obrigado pela audiência, pela companhia. Lembrando que logo em seguida, logo depois do SBT Rio Grande, a gente estará no SBT News acompanhando os detalhes, né, do julgamento da Boate Kiss. Até amanhã, obrigado pela companhia de todos.